A legislação da União Europeia forçou as redes sociais a restaurarem 50 milhões de contas e de conteúdos, meus caros. Aqui em Portugal é ao contrário. As redes sociais não podem censurar os utilizadores dessas mesmas redes sociais. Em Portugal, no entanto, PS e PSD pretendem fazer o contrário, como vimos a semana passada na Assembleia da República. Censurar as redes sociais todas. E sob o pretexto da idade, meus caros, mas aquilo é apenas um pretexto. Eles vão obrigar-nos a todos os cidadãos, não só às crianças, toda a gente, a registar-se e a terem que, portanto, dar o seu cartão de cidadão, de alguma forma, provavelmente naqueles slots dos computadores, ou usar a chave digital, não sabemos se isso ainda não está regulamentado, é uma discussão agora para a parte da especialidade. De qualquer maneira, é esta, segundo alguns comentadores, a verdadeira razão que está por detrás desta lei, alegadamente que está a ser feita para protegerem as crianças. É que isto vai fazer é diminuir, é o que eles querem, mas não vão conseguir, diminuir em 90% o número de utilizadores, porque para continuar a ser utilizador vai ter que meter ou a chave digital, ou o bilhete de identidade, o cartão de cidadão, não é que me chama agora, ou qualquer outra coisa que eles estão a inventar e que vai obstaculizar, porque sabemos que 90% dos portugueses não têm chave de móvel digital e não têm slots no computador para lá meter o cartão, quer dizer, e depois cada vez que entrarem, que fizerem uma ação, tem que lá meter isso é inacreditável. Isso vai reduzir, eu digo 90, mas se calhar é 99. Portanto, parece-me que é esta a ideia, é diminuir em 90% a influência das redes sociais em Portugal. Há quem diga isto, há quem garanta isto. Mas é que as redes sociais são a última réstia de esperança da liberdade de expressão dos portugueses, já que os média, a comunistação social, como eu lhe chamo, está toda comprada, toda capturada, toda contaminada pela última esquerda e extrema esquerda da Europa. Eles vão tentar fazer isso, vão tentar acabar com as redes sociais para ficarem novamente com o monopólio da opinião, porque hoje em dia já não há jornalismo, só há opiniãonismo, mais nada. É só toda a gente a debitar opiniões. Eu dizia toda a gente a mandar postas de pescada e, portanto, os factos já não interessam, o que aconteceu já não interessa, o que interessa é a maneira como o povo tem que ver o que aconteceu. Temos que lhe dar a nossa volta, a nossa narrativa. Eles, os bandalhos da comunistação social, pretendem dar a narrativa da notícia. A notícia não interessa, interessa é dá-la como nos interessa a nós para atingirmos o nosso objetivo, para que o povo arrebanhado comece a pensar como nós queremos que pensem, mas não vão ter essa sorte, quase de certeza absoluta. E António José Seguro chega de anfíbio à Ereira em visita de surpresa, meus caros. E se ele ou o governo não usarem da sua influência junto da EDP, já que estamos a falar da ilha da Ereira, ilha artificial, porque aquilo não tem nada que ser ilha, podem continuar a considerar a Ereira uma ilha durante muitos mais dias, meus caros. Mas ponham dias nisso, pelo menos uma semana ou duas. E isso é indigno. Isso não pode ser e eu revolto-me contra isso. A Ereira já devia estar neste momento com um solo seco. Já não devia ser uma ilha há muito tempo. Foi o erro do atraso a começar a esvaziar a Agueira. Foi um atraso de 5, 6 dias, porque já sabia há 4 dias que iria haver uma tempestade inacreditável e que ia durar muito tempo. Portanto, eles tinham logo que começar a esvaziar, a abrir as comportas da Agueira, não o fizeram, e começou a tempestade e as comportas continuaram fechadas. E ao segundo dia de tempestade, as comportas ainda estavam fechadas. Só ao terceiro ou quarto dia é que começaram a abrir as comportas. Inacreditável, já aquilo estava um martelo de água incrível. Foram vários erros acumulados e agora há o último erro, que é dos últimos dias, em que não tem chovido nada. Podiam ter fechado as comportas porque vem aí bom tempo, mas não fecharam. Continuam a abri-las, continuam a inundar a Ereira. A Ereira é uma ilha por culpa dos decisores da EDP e não há ninguém que tenha coragem de o dizer, mas eu tenho. Meus caros, e abrimos esta segunda parte com uma notícia da Mariana Mortágua, porque alguém a acusa de enverdar pela via universitária depois de deixar o Parlamento, ou seja, uma porta giratória. No entanto, Mortágua diz o mentígrafo que está no ensino há pelo menos 6 anos, portanto diz que, até foi a Joana Amaral Dias que disse que ela que andava lá naquelas vidas das portas giratórias e não sei o quê, portanto no ISCTE, que é aquela madraça do PS e que também dá abertura ao pessoal da ultra-extrema esquerda. E o mentígrafo veio dizer que afinal Joana Amaral Dias não tinha razão, porque era mentira, porque ela já estava no ensino, a Mortágua estava no ensino já há 6 anos.
O que eu pergunto é apenas isto, mas espera lá, se ela está no ensino há 6 anos, como é que poderia ter continuado como deputada em regime de exclusividade? E recordo que aqui há uns anos também tentaram levantar a imunidade à Mariana Mortágua para responder porque estava a ser acusada de receber dinheiro de mais 2 ou 3 sítios, e a sua grande amiga Alexandra Leitão do PS, que é a mesma coisa, não aceitou. Ela era a presidente lá da Comissão de Transparência e não aceitou, e o PS votou contra, e ela acabou por nunca se levantar, digamos, a imunidade parlamentar, coisa que acontece a qualquer um de nós, menos nela. Portanto, há aqui uma proteção brutal que eu gostava de saber como é que esta senhora consegue ter menina. Ia dizer menino ou menino, ela pode ser o que quiser. Menine. Como é que ela consegue realmente fazer estas coisas todas, porque, segundo diz o mentígrafo, ela estava a trabalhar há 6 anos, ora não pode, porque ela estava em regime de exclusividade, não podia estar a dar aulas ao mesmo tempo, não é? Pronto, não sei, ficamos à espera de melhor explicação para este caso. E parece que os pedidos de asilo à União Europeia caíram 26% em novembro de 25 face ao ano anterior. 54 mil e qualquer coisa, portanto caíram os pedidos de asilo, portanto os refugiados, não é? Ora, como nenhuma guerra ou conflito cessou durante o ano passado, pelo contrário, obrigatório é concluir que a mama dos refugiados afinal começou a acabar por toda a Europa. Ora, meus caros, é isso mesmo, e já foi tarde. Mas se a Europa continuar a abrir os olhos, meus caros, as coisas ainda podem ter solução. Agora, se não abrir os olhos, se continuar toda esta invasão, aí não vamos a lado nenhum. O Governo avança com estudo de adaptação do Sistema Elétrico Nacional às alterações climáticas. Meus caros, um estudo encomendado pelo Ministério do Ambiente que se vai focar em áreas críticas com maior exposição a incêndios rurais. Só incêndios rurais porque eles querem. Bastava vigiar as matas, já não havia incêndios nenhum, mas isso não dá dinheiro. Ou fenómenos meteorológicos extremos. Também interessa, que é para dar que fazer à Proteção Civil, porque realmente estar ali 365 dias a coçar as costas não dá jeito nenhum. Muito bem, mais uns 30 grupos de trabalho e em menos de 40 anos teremos de certeza o primeiro relatório, meus caros, não tenham dúvida. Claro que esse relatório depois será chumbado e o trabalho recomeçará outra vez, como é óbvio. Talvez então no final deste século tenhamos o relatório final, o verdadeiro. Depois as obras começam logo a seguir. Logo em 2100 teremos o início das obras. Juros da dívida de Portugal descem a 2, a 5 e a 10 anos. Ora, isto está uma boa notícia. Sabem porquê? Porque realmente bem precisamos para os 40 mil milhões desta catástrofe que vamos ter que pedir emprestados. Não sei a quem, a alguém. Bem, realmente, se calhar feitas as contas, só íamos precisar de metade. Mas como estamos em Portugal, e enfim, ninguém pode ficar para trás, não é? Ninguém pode ficar para trás. Nós estamos em Portugal, ninguém pode ficar para trás. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é pouco esquerdista, diz que o aumento de gases com efeito de estufa na atmosfera está a fazer crescer a intensidade das tempestades, quer na velocidade do vento, quer na quantidade da precipitação. Quem diz é um tipo qualquer. Não é uma associação de cientistas, não é uma academia, não, é um tipo, é uma pessoa que se chama Filipe Duarte Santos, que eu não sei quem seja, que é especialista em alterações climáticas, que agora também há especialistas nisto, está a ver a ideia? Há um curso de especialização de alterações climáticas, pensou, não sei quem trouxe dos professores dele, os professores dele é que deviam estar aqui, e não ele. Para quem esta intensificação resulta de crescentes emissões associadas às atividades humanas. Muito bem, muito bem. Bom, o que eu digo é, isto é uma estupidez, é uma loucura, meus caros. Portugal emite entre 0,11 a 0,14, seja o que for, é ridículo, % dos gases de efeito de estufa. Se é verdade que os gases de efeito de estufa provocam algum aquecimento, está por provar. Mas mesmo que provoquem, nós emitimos uma ridicularia de 0,1, 0,11 ou 0,14, não passa de 0,1% de gases com esse efeito. O que podemos nós fazer, meus caros, o que podemos nós, uma formigazinha, fazer que tivesse o mínimo de impacto no planeta? O que é que nós podíamos fazer? Bem, a China não quer saber disto para nada e emite 30 e tal %. Os Estados Unidos também emitem 30 e tal %, também não querem saber disto para nada. A Índia ainda menos. E somos nós que emitimos 0,14% que estamos preocupados com isto? Bem, nem que nós todos desaparecêssemos, meus caros, nem que os portugueses de repente desaparecessem todos o planeta não dava por isso. Portanto, meus caros, nós valemos
bola. Nós valemos bola. Isto só serve para nós pagarmos impostos e para sermos esmifrados milhares de vezes, porque a diferença entre haver portugueses ou não haver portugueses para o planeta é bola. Diz este ex-presidiário que não matou ninguém, não violou ninguém, nunca fez mal às pessoas. Foi um dos homens que mais tempo esteve preso em Portugal. Foi libertado após 30 anos atrás das grades. 30, eu pensava que a pena máxima que era 25, com o cúmulo de penas. Bom, ele agora foi preso, portanto, saiu agora, foi preso em 95 por assaltar 4 bancos e 2 postos de correios, diferentes pontos do país. Ora, o que eu vos digo é isto: se ele tivesse morto 3 pessoas numa barbearia, como fez o outro étnico há 2 anos, seria condenado à mesma coisa que ele foi. 25 anos de prisão, que ao fim de 16, 2/3 se portar bem, está cá fora. Conclusão: vale mais matar 150 pessoas, ou 200, ou 500, ou 1000, mas não se consegue matar 1000, mas pode matar 150 com uma bomba ou uma coisa do género, vale mais isso do que assaltar bancos e os CTTs. É esta a nossa justiça. E o cancelamento do Carnaval de Torres Vedras poderá custar 16 milhões de euros. Estava aqui, parece-me que é o Monte Verde e atrás o seu antigo correligionário político, o Pedro Nuno Maserati, parece-me serem estes. Bem, mas o que eu pergunto e o que eu sugiro é o seguinte: e se adiassem o Carnaval para os dias de calor como se faz no Brasil? No Brasil é verão, neste momento, são os dias de maior calor e é por isso que é o Carnaval e por isso é que elas andam todas com aquelas vestimentas quase nulas. Aqui é frio, é o tempo mais frio do ano. Apesar das altercações bimbáticas, continuamos a ter inverno, continua a cair a neve no inverno, não é no verão. E, portanto, é no inverno que há frio. E se adiassem isto lá mais para o calor, não é? Como se faz no Brasil, para o verão. O que é que acham? Estarão as contas públicas dos Açores em risco? Pergunta-se. O déficit aumentou, mas analistas não estão preocupados. Bom, eu começo a ficar preocupado se começar a faltar dinheiro nos Açores, porque assim eu espero que não gastem o dinheiro mal gasto, porque depois o que será feito dos 60% de subsídio aos dependentes dos Açores? Vão fazer o quê? Vão começar a trabalhar? O quê? Com 50 anos? Com 55 anos é que vão começar a trabalhar? Coitados, nem pensem nisso. Escolas de Lisboa relatam chuva em sala de aula e pedem ação rápida. Ora, muito bem. O que é que há para dizer sobre isto? Que devia ser proibido chover em escolas, em primeiro lugar. Tem que haver uma lei a dizer que nas escolas é proibido chover. Assim como nas igrejas, devia ser proibido caírem raios e essas coisas. O Governo é que não se lembra disto, não se lembra das escolas. E o Ministério da Educação menos um pouco. Lá terem computadores do tempo do homem de Neandertal ou das cavernas, isso ainda é o menos. E redes de internet do tempo da Idade do Bronze, também menos mal. 19 nacionalidades de alunos na mesma, às vezes na mesma sala e na mesma escola, que nenhum deles entende patavina do que o professor diz, isso também não é problema de maior. Agora, chuva é que não pode ser, desculpem lá. Talvez adiar as aulas para o verão, como se vai fazer no Carnaval de Torres Vedras, adiar as aulas para o verão, não é? Costuma chover menos no verão, não chove muito, e se bem que agora com as alterações bimbáticas, se calhar não é boa ideia. E cá temos as 7.000 toneladas que hoje de manhã já eram 9.400 e tenho a impressão que logo à noite já devem ultrapassar as 10 milhões de toneladas, mesmo que só caibam 500 naquele buraco, como dizem os especialistas, que conhecem que já lá estiveram. Só cabem 500, mas não faz mal. 9.400 já lá estão. E olhem que não ficamos por aqui, hein? Não ficamos por aqui, meus caros. Uma nuvem de pó muito grande, novo deslizamento de terra soterrou 3 casas e obrigou a realojar 20 pessoas. Bom, infelizmente, ainda a procissão vai no adro. Preparem para aí 20 mil milhões e peçam 40 mil, porque é para que não falte nada a ninguém. Não pode ficar ninguém para trás e ao Abreu dá cá o meu. Conselhos de Viseu com milhões de euros de prejuízo, autarcas pedem alargamento dos apoios, meus caros, conselhos de Viseu e todos os outros conselhos, que isto agora vai ser à tripa forra, não há mãos a medir, é o de Viseu e todos os outros. Os próximos anos, não digo este ano, os próximos anos serão para tratar deste problema. Um problema que uma tempestade, ou 2 ou 3 seguidas, nos causaram numa semana, em 9 dias.
mostra bem a fragilidade dos nossos organismos, mostra bem que nós não estamos preparados para nada. Este sistema corrupto não está preparado para dar resposta a ninguém, nem nunca lhes passou pela cabeça. Ouçam, se um dia vem um terremoto, não fica ninguém para contar a história. Estes tipos sabem isso, mas nada fazem nesse sentido. A ciência está preocupada com as alterações bimbáticas, não está preocupada com mais nada. Depois vem uma tempestade, a seguir vem uma seca, alterações bimbáticas, mas se vier um terremoto ou outra coisa qualquer, ou um outro apagão, estamos a zero como estávamos no ano passado. Este sistema está completamente podre. Isto é mesmo só Abreu, dá cá o meu, grupos de trabalho, tipos que são enfermeiros, que são nomeados para serem gestores e coordenadores de coisas que não lhe passam pela cabeça. É um autêntico carnaval, vamos dizer assim. Cerca de 9 mil clientes continuam sem eletricidade nas zonas afetadas pela depressão Christine. Acabo de falar nisso, é a mesma coisa. E se não fossem os voluntários da Irlanda que vieram, isto só se resolveria lá para as calendas gregas, lá para o Natal, que nem sei de que ano. Quase 1.000 milhões de euros pedidos por apenas 4 mil empresas. Já vamos em 1.000 milhões de euros para 4 mil empresas. Portanto, meus caros, calma, que isto agora é só pedir. Eles já aprenderam. Se vão por aí, bem podem fechar a tasca. Portugal não terá meios para pagar o empréstimo internacional que vai ter que contrair para pagar o que lhe pedem. Isto vão-lhe pedir mais do que Portugal vale. Querem apostar, no final das contas, os prejuízos que vamos ter valem mais do que Portugal. É só aguardar mais uns tempos. E uma notícia de Henrique Gouveia Melo, Capitão Iglo, como sabem, mas esta notícia é de 11 de fevereiro. Ele continua a dizer que, ele não continua, ele disse daquela data que não queria, mas se o convidassem aceitava, mas não queria, mas se o convidassem aceitava outra vez, ser lá um ministro da Administração Interna. E depois falou nas task forces, nos grupos de trabalho, ele gosta muito de grupos de trabalho. Bom, esta notícia é de 11 de fevereiro, já lá vão não sei quantos dias, publicada outra vez hoje, como se fosse uma notícia de hoje. Pergunto, quem estará a encomendar o sermão, ou melhor dito, um tacho para o Capitão Iglo? Quem será? E a Confagri pede verba exclusiva para a agricultura, meus caros, isto não vai acabar, é tudo a pedir, de norte a sul de Portugal. Isto vai ter que reabrir a mina de Ouro de Jales, o governo Monteverde tem que abrir a mina de Ouro de Jales, mas depois aquilo não dá dinheiro, depois pede dinheiro no estrangeiro para investir na mina de Ouro. Isto é o fim do mundo em cuecas. Estamos a levantar apenas a ponta do véu, estamos a abrir a caixa de Pandora. É o que vos digo. Findas as contas, o prejuízo vai ser maior do que vale Portugal. O salário médio em Portugal subiu para 1.694 em 2025, portanto estamos em 2026, ainda há de ser mais. O que eu digo é, atenção, quem estiver a ver isto, esta notícia da SIC Notícias, que é a empresa falida, como sabem, e que não receba este dinheiro ao fim do mês, meus caros, deve ir a correr reclamar o excesso, ou melhor, o que falta, o diferencial, à SIC. Tem que lá ir. Porque diz que o salário médio é 1.694, logo, quem não receber, vai lá bater à porta e diga, olha, eu não recebi, faz favor, está a dizer às pessoas que o salário médio é este, então dê-me cá como falta, está bem? Olhem aqui a ciência que diz que os cientistas não deviam ficar invisíveis. Nós os cientistas, merecemos mais voz. Mas isto é Inglaterra, não é? O problema é mesmo esse, meus caros. É que a esmagadora maioria dos cientistas portugueses, e também não só, e também lá fora, tornaram-se agentes políticos, tornaram-se assalariados políticos. Dão aos políticos a ciência de que os políticos precisam para arrecadar o tal Abreu, dá cá o meu. E, por isso, quem tem voz não são eles. Quem tem voz são os políticos, que lhes pagam as bolsas ao fim do mês, as bolsas de 1.000 euros, que é o caso de Portugal, são chamados os 1.000euristas, que garantem que a ciência está sempre de acordo com aquilo que os políticos precisam que a ciência diga. São estes os 1.000euristas, e eu destes não tenho pena absolutamente nenhuma. Aldeias históricas de Portugal, Linhares da Beira, em todo o seu esplendor. E olhem bem a situação de Linhares da Beira, que é igual à da maioria das cidades, das vilas, com fortes
ou castelos, que já têm muitos deles quase 900 anos, e alguns até mais do que isso, como, por exemplo, o de Montemoro Velho. Aquele castelo já é do tempo do Fernando Magno, já tem mais de 900 anos, antes de Portugal. E o que eu digo é que Linhares da Beira, que tem 900 anos, não foi construída em nenhuma bacia hidrográfica. Por isso, não é uma ilha, como hoje é a Ereira, e já quase há 2 semanas. Parece que a ciência estupidificou bastante em 900 anos. Antigamente, construía-se onde se devia construir para se protegerem as populações. Hoje, enfiam-se as populações quase na boca do vulcão. Enfiam-se as populações quase no leito do rio. E muitas vezes nos leitos mesmo dos rios. Estão à espera de quê? Aí depois o problema é as altercações bimbáticas. O rio corre lá há 20 milhões de anos e o problema é agora das altercações bimbáticas. E cá está uma notícia que não passa em Portugal, não é? O mundo civilizado protesta contra os ditadores sanguinários genocidas do Irão. Mas, entretanto, Gugu da ONU dá os parabéns e felicita esses mesmos tiranos. Gugu da ONU é o pior português de Portugal. E por isso ficamos por aqui, meus caros, e vamos à terceira mais logo à noite. Um grande abraço e até à terceira parte, se Deus quiser.